Bom, muito boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui novamente. Este é o nosso quarto workshop que fazemos em colaboração com a CMC. É uma grande honra para nós fazermos este quarto workshop e ficamos muito felizes também por poder partilhar conhecimento ou promover a partilha de conhecimento e ajudar também a chegar o CFA a Angola. E até foi neste contexto que convidámos aqui um alto responsável do CFA Institute para partilhar algumas visões sobre o trabalho que ele faz e também especificamente relativamente à Angola, perdão, à África, porque ele trabalha com a área de Europa, Médio Oriente e África. Pronto, a questão é que ele vai falar inglês, porque obviamente ele não fala português, então os meus 15 minutos da sessão serão em inglês com o Oliver e depois passamos novamente para português para o João Sardinha fazer a sua apresentação. Se permitem, eu vou apresentar o Oliver em inglês e depois passar a palavra. So Oliver, thank you so much for being here with us. Oliver has an amazing career, if I can put it in that informal manner. He worked at well-known financial institutions. Now he works for CFA Institute, but he also worked for Rothschild, BNP Paribas, Natixis, and I'm saying out of my memory. So I think FCA as well, and I don't think I'm missing any of them. In Rothschild, he worked in compliance and risk, and right now is the head of advocacy and policy research for CFA Institute for the EMEA region. So Oliver is going to do a presentation which will last around 15 minutes. So I hand over to you, Oliver. Thank you so much. We are very proud of having you here with us. The honor is mine, really. Thank you very much for your kind words, and hello, everyone. It is a pleasure to be here. I think those workshops are a great idea to connect the wider CFA Institute network with precisely the regulators, the policymakers, and the industry where we want to have a dialogue, a constructive dialogue. So thank you very much for convening me to your workshop. I hope we have a good time together. I will be spending about 15 to 20 minutes of presentation, and I was asked to present CFA Institute's work in the field of largely private markets, venture capital more specifically. I will be spending a bit of time on how we perform our work at CFA Institute. I will explain our policy priorities. I will tell you a little bit more about what we've done in the specific field of private markets, as this is a field that is developing very fast. And also you'll be pleased to know that 2025 has been a year where we've done a lot of work focusing on sub-Saharan Africa. We are trying to have a more targeted strategy towards this region and determine how CFA Institute, along with its network of societies and experts in the region, can provide meaningful input and influence with the right level of policymakers. So if that's a plan that is okay with you, we'll get started. As you can see, I've called my presentation Advocacy in Action, which is precisely what we're trying to do. You want to turn words into action and actually make a meaningful impact. And so what we mean by advocacy is essentially standing up for what we believe in. And the reason why we have a strong reach at CFA Institute is precisely because in general, our interests are aligned with the people at regulators, policymakers, and governments that we interact with. We foremost look for investor protection, market integrity, and professionalism. And so when we speak about specific developments to regulators, to policymakers, it is always and exclusively through the prism of investor protection, market integrity, and professionalism. That ensures to those people that we have no bias, that they need to be
worried about. And by definition, regulators need to always be mindful of specific developments if it is going to endanger capital market integrity, but also how people interact with capital markets in their local market, which is, of course, natural. And we want to make sure that we are fully aligned with those views. So every position that we produce, every research paper that we release, it's always done from the perspective of this trifecta of principles. What we do in a nutshell is we produce policy research, we conduct member surveys. CFA Institute is a global organization. We have about 200,000 members all over the world. Most of them are essentially investment professionals, investment analysts, portfolio managers, and reviewing their position on certain of those developments adds a lot of value to our work. We spend a lot of time responding to regulatory consultations, and we transform this material into influence by being invited to the right seats at the table. We'll go through a few of these in a second. We try and attend investment and conferences. This would be an example of this outreach that we try to have with the community of regulators, but also industry, by interacting directly with the industry and with the regulatory community. Overall, the idea is to build credibility, expertise, knowledge, and to gradually transform this credibility in what we call the halo effect, to draw into our sphere more and more people interested in interacting with us on those topics. The Research and Policy Center is a think tank that we have launched 2 years ago. You can access it on the internet using the URL that you see here. And as you can see, we organize our work in different buckets, different thematics. And the subject of venture capital, private markets would fall under the capital markets bucket. So if you click there, you'll see all kinds of material, resources, videos on this topic and what we think about those developments. For regulators in particular, but also for people, for example, involved in investment management, compliance, and risk, we have a dedicated policy and advocacy page, which would house most, if not all, of the views and the policy positions that we've taken on specific developments. At the moment, the subject of the rise of private markets, which we will discuss later today, is animating a lot of discussions, and we've been releasing our policy views on those developments. Arguably, the retailization, the so-called democratization of access to private markets, to private equity and venture capital, has been a major point of focus for us, and we've been releasing a lot of material on this topic. These are just examples of seats at the table that we try to obtain. It takes time and effort, and then we try to maintain those seats at the table. But we are very much involved with the likes of IOSCO globally, and IOSCO is also very interested in the development of private equity, private markets in general, how it intersects with retail investment engagement. ESMA as well at a European level, who are also very interested in whether it makes sense to facilitate access for retail investors to private equity solutions and private credit. Bretton Woods Committee, global organization, the US SEC, of course, and the PCAOB are all organizations that we endeavor to stay very close to in order to maximize the impact of the research that we produce. How we operate, if you think of capital markets and finance as a two-sided coin, then there's two sides to that coin. One side is interested in the actual information that is necessary to inform the other side of the coin, which is about using this information to inform investment management decision, right? So one side is the information, and you can see why that matters in the context of private markets, private equity, venture capital, because information there is rather by definition private,
which makes a big difference when you compare that to the world of public markets, where information has been for a long time publicly disclosed, widely available, and under specific standards of presentation, right? So one side is the information, then the other side is how you use this information to inform investment decisions. And I'll go briefly through some of those slides as well, but I think it's important for you to understand that we are a global organization. We organize our work in terms of regions, and we then coalesce all those views into a global policy advocacy strategy, which changes every year according to what matters in that specific time, after we've consulted with our members, but also with consultative committees, for example. And for the fiscal year 2026, which has commenced for us in September, these are our main priorities. And as you can see right at the top, we are very focused on the rise of private markets, venture capital being a part of that buckets. We're looking into the retailization of this developments. We're looking at how this development affects corporate governance, and also how pension funds and larger institutional investors are being pressured to invest in this field that has been identified as very much core to channeling investments in the new economy, right? Tech, fintech, digital finance, but also sustainable investments. So the third bucket will very much be this concept of the digital transformation of finance through artificial intelligence and also crypto. We are still unclear about precisely how digital will intersect with traditional finance, and this is precisely what regulators are worried about. In other words, what is the systemic implication of the rise of digital finance? You may, of course, have seen all the debates around deglobalization, which translates now into deregulation and simplification. There's a more direct connection that is now being established by a number of government officials between the weight of regulation on one side and a focus on economic growth and capital market growth on the other. We're trying to keep a measured tone on these questions by saying we agree with the notion of simplification in order to achieve the same principles of protection. We would probably not be in favor of a widespread and broad-brushed deregulation of a lot of principles that have been established over the years. And finally, capital market integration and development, including, as I was mentioning to you, in emerging markets. We've done a lot of work in sub-Saharan Africa and increasingly in India as well, to determine how developments in those regions can be attached to our global strategy. So you see here 5 major themes of development for us from a policy perspective for fiscal year 2026. I'm going to be focusing a little bit on private markets because that was the subject of today, and then we will tie it back to also an African focus. Private markets for us has not been an easy concept in the sense that CFA Institute, we've been established 75 years ago, has always been predicated on the notion that the societal bargaining agreement between society and the private sector was always that if you had a good idea and you wanted to develop it, then you transform your enterprise into a public company through public markets, which demanded that essentially information be of sufficient quality, that people could trust this information, and that this information be disseminated widely to as many people as possible. If now a larger and larger portion of capital gets raised privately, it forces an organization like CFA Institute to reconsider the notion of market fairness, fair representation, dissemination of information, corporate governance, and essentially private retail engagement.
So we've done already a lot of work in this field starting last year by focusing on governance issues, and increasingly the difficulty for limited partners in the private equity fund to interface and interact with the general partners. Who has the strongest part of the bargaining stick in those in those negotiations? Do we all perfectly understand how performance is measured, how valuation is operated, which is an even more pressing problem in the subsegment of venture capital, of course. And since this piece has been very popular with a number of parties, including regulators and the industry, we decided to continue working a little bit more specifically into the concept of the ethical considerations that arise along with private markets. And we will release 3 pieces focused on ethics in private markets this year. We started just this month with a focus on continuation funds in an era, I'm sure you've seen, of difficulty in finding liquidity in this space with rising assets. It's difficult to maintain valuation and internal rates of return at a sufficiently high level. The question is, how do you ensure that you can continue your funds for a little bit longer if you don't think that you have found the right exit conditions for your portfolio companies in the private equity fund? Continuation funds have been rising precisely on the back of difficult liquidity conditions, difficult valuations, and therefore it allows the private equity managers to save a bit of time by continuing their investments with those investors that want to continue. And that is the problem, ethical problem here, which is those who want to leave the fund and those who want to stay in the fund face the same party, which is the general partner. In other words, the general partner is party to 2 sides of the same transactions. That raises a number of ethical issues that we explore in this report. I would encourage you to take a look at it because regulators around the world are now facing similar issues as this market is developing, and even more so if we are now demanding or perhaps trying to facilitate the retailization of this sector. Let's try and focus a little bit on Sub-Saharan Africa now, because the way that we've approached this sector has been to determine what we think mattered the most to our experts in the region, and the network of societies that we have in the region. We have 5 member societies on the same model as CFA Society Portugal. We have 5 in the region, and we were trying to find a way to isolate regional messages that would work across the various jurisdictions. And so we've done already a lot of work in Africa starting in 2019 by having a bird's eye view on African capital markets. But this year we've released a piece that has gone beyond our expectations in terms of reach and impact. We tried to establish an interconnection between capital formation at large in Africa and whether private markets, private equity could play a role. A number of people in Africa have told us that it is possible keeping companies private might be a better fit for the type of businesses that are developing. And we tried to analyze whether that held true in about 12 jurisdictions. We'll go deeper into the report in a second. The way that we've done this is by getting together those 5 societies that you see here: East Africa, Ghana, Mauritius, Nigeria. In South Africa, we're trying to develop some new group in West Africa at the moment, including because of their interest in all things digital and tech. But we got that advocacy council together, and we've asked them what actually should really matter in the region. And we wanted to make sure that we could
dedicate our limited resources to what really mattered in the region. So we conducted a top-down and a bottom-up approach. We cannot have something research in Africa that is completely disassociated from our global priorities. So we actually surveyed our members in the region about the most important topics that they thought we should collectively focus on. And capital formation, the emergence of deep, broad capital markets emerged as the number one focus. And we've designed our project based on this desire to focus on capital formation. You've heard lots of news about the continued fragmentation of African capital markets, the lack of liquidity, the lack of depth. We want to get to the bottom of why that is and determine if there are policy orientations that could gradually help develop those capital markets into an integrated regional markets for capital raising and for investments. So what were we trying to solve for? We won't necessarily go through all of this because we don't have the time, but essentially when we were speaking with people, experts, our own members, policymakers in Africa, they all came up with somehow these messages. Your capital does not stay in Africa. The middle class cannot invest in the region. Capital raising and flows require the use of external financial centers. The perception that the Africa risk premium negatively affects African capital markets and industries. There's probably not much there that you find new, but what we found interesting is that these were very much messages that resonated across the region. Could we approach these issues by having a piece of work, coalescing and collating information from the ground up in each of the relevant markets to get us to a position where we could have meaningful policy views, policy recommendations to make to international organizations, to regional organizations, and to local policy makers. So this is essentially what I'm explaining here. Can we identify the barriers to capital formation across the region? Can we demonstrate that capital market development is intimately related to socio-economic progress? That is very important because that is the mission of CFA Institute. We want to help capital market progress because of the benefits that it brings to society. Can we deliver a strong message and policy recommendation? And can we activate a local network of experts to deploy this strategy? That has been our strategic thinking around this piece of work. Of course, we needed support in this initiative. And we were quite surprised, positively surprised, that a number of important figures were very willing to support our work and provide it with the local resonance, including Dr. Phumzile Mlambo Nguka from the Republic of South Africa. And we've done a lot of work as well with the African Development Bank. I'll be telling you a little bit more about that in a second. They both participated in our report. We launched this report actually in May of this year alongside the annual meeting of the African Development Bank. And it was a particularly opportune time for us because the main theme of the African Development Bank's annual meeting was essentially how can we make capital markets work for Africa, right? Which was directly related to our own objectives here. Can we make capital markets work for the local industry? And we added a little tilt by saying, is it possible that private markets, private equity might have a role to play here as a catalyst for wider capital market development? So we organized a meeting, a roundtable, very well attended roundtable in Abidjan alongside the AFDB annual meetings. We had the pleasure of conversing with Mr. Aminou Nve from the Regional Stock Exchange of West Africa, but also with Mr. Ahmed Rachad Atout, who leads the financial sector development at the AFDB. And I have to say, they did not hold punches. Their views on this necessity for African capital markets to start aligning, harmonizing policies, harmonizing standards
was illuminated. I did not know at that time that there was so much agreement on this. Yet we don't yet see a clear pathway towards achieving this. But clearly, from the point of view of those senior officials, there's a clear recognition that this needs to happen. Harmonizing rules, standards, policy towards common objective of deepening capital markets and integration in the region. So our purpose was very much this: demonstrate our institutional commitment. By our, I mean CFA Institute and our network of societies. This workshop today is another expression of that desire to commit institutional resource to the development of the region, develop an expert network, identify the main barriers to capital formation, transform those observations into policy recommendations, and determine if private markets, private equity, private credit, venture capital can play a part in this developing story. Our report focuses, as I said, this is essentially the table of contents, barriers, policy recommendations. We spend a lot of time on establishing a link between capital markets and socio-economic development over time. We compare African lions to the Asian tigers story in Asia Pacific. And then we have a series of country chapters for the details for each of those 12 or 13 jurisdictions. We wanted sufficient representation of West Africa, East Africa, and the southern part of Africa, plus Mauritius, so that people would get a sense of how diverse the region is, but also how it can converge on regional messages. We don't need to spend that much time on this, but I wanted to show you that we had ranked a number of different barriers for each of those markets. We have asked the team there to tell us whether each of those impediments was more or less important in their jurisdiction, so that we were able to extract from this exercise regionally important messages and points of view. And those points of view were very much those that you see here, right? So barriers to capital formation, they range from limited structural support for SMEs, constraints in fundraising options, which is a connection to our discussion on private markets. If there were more options, perhaps more sophisticated alternative options, maybe that could work better. Insufficient range of financial products. Again, could we think of more sophisticated products for the investors in the region? Inconsistency of policies, limited investor education, and underdeveloped financial infrastructure. These are just examples. There's more details in the report, of course, and then we delve into policy recommendations, including a clear need to enhance clarity and predictability of regulation. We've had this discussion a number of times in the region as we were touring the region to showcase our research, and we've discussed that with a number of regulators in the region. Everyone agrees how to do that is the next difficulty. We need rules on private assets, private markets, which are largely inexistent for now. We need to develop private market channels. We need a clear focus on small and medium enterprises. We need to standardize corporate governance rules in the region, probably generalize the views of private and public partnership, and largely ensure a better coordination and level of trust between the private side and the public sector. In a nutshell, I'll end with this. When we presented this research to a number of parties, including international organizations and NGOs, and after having been to the AFDB annual meeting, we essentially summarized the state of development and our desired involvement in the region with the concept of capacity building. We are at the stage now that Africa needs to move to building capacity to make capital market integration actually work. And at the top of that, you have the concept of human capital development, education. Hence, an organization like CFA Institute has a direct interest in participating in this effort.
We also discussed how we need more data, knowledge management, and research. This is a point that has been articulated very clearly by the African Development Bank and Mr. Atout. He repeated it multiple times. We need more data, quality data, and research. Our interest is in transforming that into policy views, strong policy advocacy for sensible regulation. We want to activate our local expert network, the CFA societies. Again, I'll repeat again, but an example, this workshop today is the expression of how we activate this network. And we want to build a stronger institutional network of connections with important banks, pension funds, and investors in the region. That is what I wanted to tell you today. I know I have been too long. I'm sorry about that to my friends, but that was me. I hope this was all right. Thank you, Olivier. That is totally fine. No problem. I think this was a very interesting presentation, and shows that the CFA is not only the certificate; it's much more than that. We have That's right. a huge community around the world with more than 200,000 members. But we also have a group of people, of dedicated people that work for the CFA Institute in several fronts, including the one that Olivier works, who is doing an amazing work in advocacy and in policy research. And I forgot to mention one thing when I was introducing Olivier. Olivier is also a CFA, so I forgot to mention that. It was an important point to mention. And thank you, Olivier, for this. I hope you enjoyed. And now you're going to change to Portuguese, if you don't mind. I'm sorry I couldn't. Maybe next year. You know what? I'll do my best. It would have been a pleasure to do this in Portuguese. I'm not there yet, but it was a pleasure. If you have any question, do not hesitate. But you're in good hands with CFA Society Portugal, of course, and they can relay back to us needs, questions, and requests that you may have. It was again a pleasure. Thank you very much for the invitation. It was an honor to be with you today. Thank you, Olivier. Thank you. Goodbye. Goodbye. Vamos então passar novamente para a língua portuguesa. Permitam-me apresentar o João. O João é CFA e tem uma carreira longa, incluindo, nos últimos 10 anos trabalhou especificamente em Venture Capital no Banco de Fomento Português, que tinha um nome diferente há cerca de 5 anos atrás, que era PME Investimentos, se não me engano. É isso. PME Investimentos, exatamente. Sim. Anteriormente o João também trabalhou na BDO como controlador financeiro e também na Icónica, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde acho que também trabalhou na área financeira, se não estou em erro. O João é mestre em finanças e licenciado em gestão pelo ISCTE e, como eu referia, é CFA, e é uma enorme honra ter aqui o João connosco para partilhar as suas visões sobre Venture Capital. João, Okay. É contigo. Obrigado, Miguel, pela apresentação. Boa tarde a todos. Obrigado à CFA Portugal pelo convite, obrigado à CMC também. Pronto, o Miguel já me apresentou. Eu vou aproveitar também aqui para partilhar o meu ecrã, se conseguir. Não sei se estão. Já está. Conseguem ver o slide? Não, pois não. Sim, perfeitamente. Ok. Só estão a ver o slide ou veem também o. A tua cara, que é uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu estou a ver a tua cara Pois. também no slide. Então. Não, mas está bom. Eu acho que até está bastante. Não, vamos tentar fazer de outra forma. Ok.
Está a aparecer a tua cara, mas não faz mal, acho que até fica interessante, porque às vezes a pessoa está só a ver a apresentação. Ok, se calhar, Eu gosto bastante. se calhar pode haver alguns slides que vão aparecer cortados. Bem, vamos tentar assim. Pronto. Uma vez mais, obrigado pelo convite. Portanto, o meu nome é João Sardinha. Ahm, tenho a certificação CFA e o meu background é na área financeira. Ahm, como o Miguel dizia, já há cerca de 10 anos que trabalho, inicialmente na PME Investimentos, depois foi fusionada, deu origem ao Banco Português de Fomento. Essencialmente era a mesma equipa, que é a equipa de capital. Nós fazemos co-investimentos, nós co-investimos, em conjunto com investidores privados, muito no venture capital, mas nos últimos anos também começámos a fazer operações de private equity mais tradicional, portanto, muitas vezes nós investimos mais do que o privado, portanto, temos uma capacidade significativa de alavancar as rondas de investimento. Pronto, o que eu vos vou apresentar, e espero que vá ao encontro das vossas expectativas, portanto, vou falar um bocado do que é o Venture Capital, de uma forma genérica, e depois vou-vos dar uns dados mais recentes sobre o mercado VC, europeu e em Portugal. Portanto, começando pelo que é o Venture Capital, portanto, é uma classe de ativos, de alto risco. Portanto, e tendo o alto risco, está associado também uma expectativa de alta rentabilidade. O venture capital, portanto, é uma forma de investir em empresas nas suas fases mais iniciais ou de crescimento, portanto, startups ou scale-ups, que são identificadas como empresas de elevado potencial de crescimento. São investimentos feitos em equity. A regra geral são feitos em equity por troca de participação acionista, por troca de ações da empresa e pronto. E ultimamente tem como objetivo final, obviamente, é devolver retorno e rentabilidade desses investimentos, fazendo as empresas e as startups crescer para depois vender essas ações com lucro, com uma mais-valia. Pronto. O ecrã parece cortado ou conseguem ver bem? Bem, está ótimo. Assim, está ótimo, não te preocupes. Está assim ligeiramente cortado, mas não te preocupes. Ok, Está a funcionar bem. ok. Pronto. Falando, quem são os principais intervenientes neste ecossistema VC? Portanto, desde logo os General Partners, que representam as sociedades gestoras dos fundos de investimento em Venture Capital. Depois temos os limited partners, que são os investidores, normalmente institucionais ou privados, como sejam fundos de pensões, seguradoras, uh, que injetam capital nos fundos de investimento. Claro, temos as startups, os empreendedores, os fundadores das startups, que vão angariar esses investimentos, são as empresas investidas. E depois temos uma série de outros intermediários, como sejam aceleradoras e incubadoras de startups, que ajudam muito na fase inicial de desenvolvimento das startups e dão pequenos financiamentos, às startups. E também advogados, advisors, consultores, auditores, que ajudam no processo de due diligence e de redação dos contratos de investimento que têm que ser firmados. Ok. Falando um bocado aqui da perspectiva do General Partner e do modelo de negócio e da forma como uma sociedade gestora funciona. Portanto, está dividido por etapas. Começa pelo fundraising. O General Partner tem que angariar capital para o seu fundo. Tem que captar o interesse de LPs, que são os que fornecem o capital ao fundo VC. Na segunda fase é a fase de investimento, portanto, é feita uma triagem das startups que são identificadas como maior potencial e é realizado um investimento nessas startups selecionadas, que
isto obviamente depende também da dimensão do fundo, se é maior ou mais pequeno, mas em média, um fundo VC investe entre 10 a 30 empresas startup. No pós-investimento existe a gestão de portfólio, portanto, o acompanhamento das startups que foram investidas, tanto ao nível do governance, preparação de próxima ronda de investimento, porque uma startup, as bem-sucedidas startups vão necessitar de levantar várias rondas de investimento ao longo do seu desenvolvimento. Portanto, hum, passado 1, 2 anos, o cash burn é relativamente alto. Depende da startup, mas costuma ser assim. As bem-sucedidas têm um cash burn relativamente alto e vão necessitar de levantar várias rondas de investimento. Pronto, e por último também programar o exit, a saída do fundo VC, que obviamente espera-se que seja com uma mais-valia. Portanto, é importante referir que o investimento VC é um investimento a longo prazo. Portanto, em média, as alienações ocorrem passados 8, 10 anos, 5, 10 anos do investimento ter ocorrido. E a receita que o General Partner tem, é sob a forma de FII. Portanto, aqui está a geração de receita que o General Partner tem através de FIIs de gestão, normalmente 1,5 a 2,5 sobre o capital comprometido, e também o carried interest, que são em média 20% sobre as mais-valias que o fundo consiga gerar. Ok, como eu referi, é um ativo de alto risco. E aqui vou falar um pouco sobre diferentes perspectivas de risco. Portanto, desde logo o risco operacional, estamos a falar de startups, muito na sua fase inicial, early stage, muitas não têm os seus modelos de negócio, os seus produtos ainda não estão testados no mercado, têm equipas pequenas, portanto, a probabilidade de falhar a execução é alta. Ok? E olhando para a realidade das startups, isto obviamente são médias, mas 60 a 70% das startups vão falhar. Portanto, e nessas o investimento vai ser ou perdido totalmente ou parcialmente. 20 a 30% vão oferecer rentabilidades medianas, 5 a 10 rentabilidades elevadas e depois uma e depois apenas 1 a 2% são os que se chamam de home runs, que é fantástico quando ocorrem, não é? Porque pagam um exit desses, paga logo o fundo todo. Mas pronto, nem sempre acontece. Existe também o risco de liquidez, como eu estava a dizer, o dinheiro fica preso durante vários anos, portanto, 5 a 10 anos até ser desinvestido, até ser realizado o exit. Um, Existe também o risco de diluição, como eu estava a dizer, a startup, se correr bem, e até um indicador que pode ser um indicador que as coisas estão a correr bem, vai ter necessidade de levantar diversas rondas no futuro. Um, Se o investidor VC não acompanhar nessas rondas, portanto, vai ver a sua participação acionista ser diluída, ser diminuída. E depois, pronto, temos o risco de mercado e risco macroeconómico, pronto, está associado a qualquer negócio, como sejam crises económicas ou subida das taxas de juros. Ok, falando aqui das rondas de investimento, é interessante dizer que há alguns fundos VCs que se focam mais em algumas rondas do que noutras, ou seja, alguns focam-se mais no early stage, que são aqui as pré-seed e as seed. São rondas que têm tickets mais pequenos, portanto, o pré-seed vai dos 50 capas aos 200 capas. No seed, normalmente dos 200 capas a 1 milhão de ronda de investimento, e pronto, são fases muito early stage, não é?
onde a empresa ainda está só, ou ainda só tem uma ideia, quer desenvolver a ideia, quer desenvolver protótipos. No seed, porventura, já se vai desenvolver um produto mínimo viável, e a empresa poderá começar a criar as primeiras receitas e os primeiros clientes. Depois temos fundos que se focam mais no late stage, que é a partir do Series A, portanto já são tickets maiores. Series A, normalmente 1 milhão a 10 milhões, Series B, C e D, entre 10 a 100 milhões ou mais. E aqui, essencialmente, a empresa já tem receitas, o objetivo é mesmo escalar, fazer a empresa crescer, melhorar o produto, porventura introduzir novos produtos, entrar em novos mercados, internacionalizar, e por aí fora. Haverá fundos que abarcam esta tipologia de rondas todas, há outros que estão mais focados ou numa, ou noutra. Então pronto, olha, retomando onde fiquei na última vez, não é? Estava aqui a falar, estava a falar um pouco sobre o modelo de negócio do Venture Capital e dos fundos VC, e agora ia para a fase, diria, a fase mais, a última fase, que é a fase em que os VCs tentam executar o seu exit e garantir retorno, tanto para o fundo e para depois conseguir entregar aos seus LPs. Portanto, isto são investimentos, a médio e longo prazo, em média de 5 a 10 anos. E normalmente os exits, portanto, isto não são ações cotadas em bolsa, portanto, normalmente os exits ou são efetuados através de operações de M&A, em que algumas empresas estratégicas e do setor adquirem a startup, ou através de um IPO. Não é muito frequente, mas quando acontece, gera um retorno muito interessante para os fundos VC. Depois também pode acontecer através de vendas secundárias, em que o fundo VC aliena as suas participações a outros private equities ou outros venture capital. Isso também pode acontecer. Temos também buybacks, em que os próprios founders, passados 5 7 anos, adquirem as ações aos venture capital. E por último, e aqui é o pior cenário, que é quando a startup não consegue entregar valor, portanto, e é liquidada e é feito o write-off da participação. Aqui, infelizmente, e acontece, gera perda ou parcial ou total do investimento para o fundo VC. Indo aqui um pouco para a rentabilidade esperada e falando em casos isolados de startups, portanto, nós sabemos que muitas delas vão falhar. Portanto, e isto é com base num histórico, portanto, e em estatística, em média 60 a 70% das startups vão falhar e vão entregar rentabilidades nulas, ou mesmo perdas para os VCs. De 20 a 30%, rentabilidades medianas, portanto, 1 a 3 vezes o capital investido. 5 a 10%, rentabilidades altas, portanto, 10 vezes ou mais o capital investido. E depois temos uma minoria, entre 1 a 2%, que são os chamados home runs, que por si só pagam o fundo por completo. Numa ótica de carteira e de portfólio do fundo, normalmente estes fundos VC têm como target uma TIR de 15 a 25% o ano, um múltiplo de investimento de 2 a 3 vezes. Os melhores fundos conseguem entregar 3 a 5 vezes. E depois também temos fundos que têm menos sucesso e que devolvem menos capital, ou seja, com perdas, do que aquele que foi lá colocado inicialmente.
Portanto, e agora, dar aqui alguns exemplos de empresas, tanto internacionais como portuguesas, que ou ainda são, ou em algum momento, ou em algum estágio do seu desenvolvimento, foram apoiadas por investidores VCs. Portanto, ao nível internacional, estão aqui gigantes tecnológicos que fazem parte. Algumas fazem parte do S&P 500, portanto, temos, por exemplo, a Google, a Facebook, a Airbnb. Portanto, em alguma fase do seu estágio de desenvolvimento, foram apoiados por fundos VC. E depois temos as portuguesas, portanto, à escala nacional, obviamente, mas que são empresas estes exemplos aqui são tudo empresas que são unicórnio, ou seja, que já atingiram uma avaliação superior a 1.000 milhões de dólares. Portanto, temos aqui, por exemplo, a OutSystems, a Feedzai, a Talkdesk, SportDelph. Portanto, são alguns exemplos. E agora ia passar para. Eu vou dar aqui alguns dados sobre o mercado europeu e concluo com dados do mercado português. Portanto, os últimos dados que eu tenho, que eu consegui arranjar, são ainda de 2024. E atenção, aqui 2024, isto representa os primeiros três trimestres, portanto ainda não é o ano completo também. Mas o que é que se tem verificado? Desde 2022, tanto ao nível de volume como ao nível de valor do agregado de deals VC na Europa, decresceu face a 2022. E isso pode ter explicações como maior instabilidade geopolítica, hum, aumento da inflação, aumento das taxas de juro. Portanto, normalmente os investidores têm menor apetite por esta classe de ativos de maior risco, e também por consequência, as avaliações das startups são reduzidas. Pronto, não é de estranhar atualmente os setores, principais setores que geram investimento, é o SaaS e a inteligência artificial, e também consistente com esta maior aversão ao risco dos investidores. Portanto, temos aqui que ultimamente o os estágios de desenvolvimento que têm conseguido captar maior investimento são os estágios mais maduros. Portanto, o Venture Growth e o Later VC. Também consistente, ultimamente houve uma estagnação nos novos unicórnios que surgiram a nível europeu, mas por um ponto mais positivo, temos visto que o mercado dos exits tem se tornado mais dinâmico na Europa, nomeadamente através de um maior número de IPOs que têm acontecido no mercado europeu. Num ponto não tão positivo, aqui voltando para o lado mais negativo da coisa, nós temos visto que nos últimos anos existe sempre uma média de empresas, normalmente ali à volta dos 15% de empresas europeias, de startups europeias, que preferem ser listadas fora da Europa. Ou seja, normalmente Estados Unidos, ou também em mercados asiáticos como por exemplo Hong Kong. Portanto, isto é um problema que já foi identificado na Europa. Eles designam isto de fuga de cérebros. Ahm, e pronto, a Europa tem tentado contrariar esta tendência, faltando um pouco atrás ao nível de IPOs na Europa. Não é de estranhar que a maior parte acontece no Reino Unido. E os maiores têm sido na indústria farmacêutica e de biotecnologia. Um, Também positivo.
E isto tem a ver com o contrariar a tendência de fuga de startups da Europa. Portanto, temos visto que o tamanho médio dos fundos europeus tem estado a aumentar. Portanto, isto tem a ver com esta tomada de consciência que as empresas europeias, por vezes, preferem ir para fora, ou porque vão para a América, para os Estados Unidos, e são mercados mais líquidos, que têm maior número de investidores, investidores que suportam rondas superiores. Portanto, a Europa está a tentar contrariar essa tendência através também de investimentos públicos, nomeadamente através do Banco Europeu de Investimento e do Fundo Europeu de Investimento, e também os próprios fundos VC privados têm conseguido ter uma escala e uma dimensão maior para conseguir suportar rondas de investimento também superiores. Uma vez mais, não é de estranhar as maiores captações de fundos, ou seja, o mercado de VC na Europa mais dinâmico continua a ser o Reino Unido. Os, os fundos VC e aqui também é um pouco óbvio, mas os fundos VC que têm mais capacidade de angariar LPs e de captar investimento são aqueles com maior experiência, com maior track record. Portanto, novos fundos VC, obviamente, têm mais dificuldade em angariar capital. Aqui, num ponto menos forte, hum, temos tido a tendência nos últimos anos que os tempos de closing e de fecho dos fundos, têm tido tendência a se alongar. Portanto, e este ponto é menos positivo porque prejudica de certa forma o planeamento, ou seja, o closing é quando todo o capital do fundo está comprometido e então o fundo começa efetivamente a investir nas empresas. Portanto, isto dificulta um bocado os fundos europeus, portanto, no seu planeamento e no seu investimento e pode levar à perda de boas oportunidades de investir em boas empresas eh, por este ligeiro atrasar de closing. Ok, portanto, sobre o mercado europeu, essencialmente eram estes highlights que eu tinha para dar. Passo agora, por último, para o mercado português. Obviamente dando o contexto que é um mercado relativamente pequeno, não é? E temos aqui os grandes números. Em 2024 foram investidos 501 milhões de euros em VC, no total de 110 rondas. Portanto, isto dá um ticket médio de cerca de 4,6 milhões de euros por ronda. E depois, não sendo de estranhar, a maioria das startups estão sediadas nas maiores cidades portuguesas. Portanto, Lisboa, Porto, Coimbra e Braga. E pronto, e aqui é interessante que, ao contrário do que se verificou no mercado europeu, no mercado português, hum, em 2024 não houve um decréscimo, mas sim uma subida, tanto no número de deals como no montante investido em deals VC. Portanto, é um bocado em contraciclo com o que aconteceu na Europa. E, portanto, eu creio que isto pode ser explicado por três razões. Portanto, uma poderá estar ligada com incentivos fiscais que fundos CIFID têm. E, portanto, alguns private equities tradicionais que antes não investiam em VC passaram a investir ao abrigo desses mesmos fundos CIFID.
Um, por outro lado, também existem programas públicos, tais como os do Banco Português de Fomento. Um, por um lado, o Banco Português de Fomento torna-se LP e investe nos fundos de investimento que são geridos por entidades terceiras, externas e independentes, e privadas. E por outro, também tem programas de co-investimento, em que co-investe em conjunto com fundos de investimento privados. Portanto, isso também traz aqui maior liquidez e maior capacidade de investimento a este mercado. Por último, existem também investidores internacionais que são atraídos a investir neste espaço VC no nosso país, ao abrigo, por exemplo, de programas como os vistos Gold. Portanto, eu acho que isso ajudou a explicar um pouco este aumento de investimento que se verificou em 2024 em Portugal. Pronto, é interessante verificar que as cinco maiores rondas que se efetuaram em 2024, portanto, foram nestas cinco empresas, como por exemplo a Tekever e Indie Campers, foram rondas superiores a 18 milhões de euros. Em média, em média foram tickets de investimento de 50 milhões de euros. E essas cinco rondas representaram 50% dos 500 milhões investidos em 2024 em Portugal, ou seja, dos investimentos foram muitos investimentos, mas tickets relativamente reduzidos. Então, só dar aqui uma pequena nota: a maior parte dos investimentos VCs no nosso país são captados por startups de business to business, B2B. Pronto. E por último, os slides que eu passei à frente, basicamente são os insights que eu já tive a dizer. Portanto, mais private equities que estão a investir, mais private equities tradicionais que agora estão a investir no VC. Um, os VCs tradicionais que continuam, obviamente, a investir em VC, e depois também algum apoio público, nomeadamente através do Banco Português de Fomento, que traz maior liquidez a este mercado. Portanto, para terminar, hoje em dia o ecossistema é mais diversificado e mais alargado em Portugal do que era sensivelmente há 10, 15 anos atrás. Um, continuamos a ter os VCs tradicionais, como por exemplo a Indica, a Schilling, a Armilar, e depois temos também private equities que agora investem de forma mais dinâmica também neste espaço VC, como a Oxy Capital, a Iberis, a Lince, e a Blue Crow. Portanto, é isso. Existem mais investidores, mais projetos e mais empresas e mais startups também promissoras onde investir. Portanto, nestes últimos 10 anos, tornou-se um mercado mais dinâmico e maior, obviamente à nossa escala, mas as perspectivas são positivas. Portanto, Miguel, essencialmente era esta a minha apresentação. Não se... Está ótimo, muito obrigado, João. Eu vou tentar colocar aqui três perguntas que foram deixadas pela audiência, Uhum. foram colocadas na primeira gravação, que isto. E a primeira foi por uma pessoa chamada Fernanda Oliveira, que te pergunta, que na verdade coloca três perguntas. Ele, como gestor, você prioriza o crescimento orgânico ou via aquisições? E qual seria o tempo médio da maturação dos investimentos aportados? Acho que já mencionaste que seria 5, 10, não é? Mas pronto, Sim, sim, sim.
E só para terminar, e só a participação, vocês participam da gestão das empresas ou não? Ok. Ahm, Pronto. Essencialmente é crescimento orgânico. Pelo menos nesta em investimento VC, essencialmente é orgânico para, pronto, para as empresas crescerem ao nível de equipas, ao nível de desenvolvimento de produto, equipa de vendas. Portanto, não tem a perspectiva de querer adquirir outras empresas para crescer por essa via. Normalmente é por via orgânica. Pronto, o investimento é médio e longo prazo, como eu também tinha referido, uma média de 5 a 10 anos, normalmente é o prazo, dos fundos de investimento. Portanto, em média 10 anos, ao final de 10 anos, podem ser prorrogados mais um, 2 anos, mas normalmente têm aquele prazo e são liquidados nessa data. Depois, se nós nos envolvemos na gestão das empresas, o Banco Português de Fomento normalmente não, porque nós temos, portanto, somos uma entidade pública, podemos fazê-lo normalmente e normalmente evitamos. Portanto, quanto muito, nomeamos um observador que vai acompanhando de forma mais próxima eh, algumas operações, algumas empresas, algumas startups, mas por norma não nomeamos administradores para as empresas. Os VCs privados, normalmente sim. Normalmente nomeiam administradores não executivos que têm voto nas decisões e na gestão das empresas, em algumas matérias. Obrigado, João. Vou tentar colocar a pergunta da Jusceline Paquete, que é da CMC. Ela pergunta, acho que são duas perguntas, agora fechei isto sem querer, então só um segundo. São duas perguntas. Como funciona o processo e decisão de investimento? E pergunta também sobre o tema da fiscalidade. Se é relevante nas decisões do venture capital, nas decisões que vocês tomam. Ok. Ok, no BPF. Eu estou na equipa de capital direto, ok? Portanto, eu não estou no indireto. O indireto é quando nós nos tornamos LPs dos fundos de investimento geridos por privados. Portanto, eu estou na parte do direto, em que nós co-investimos em conjunto com VCs nas empresas finais, nas startups. Portanto, nós recebemos candidaturas, portanto, por via online, podem ser enviadas. Existe uma série de documentação que nós necessitamos, obviamente, o histórico financeiro da empresa, relatórios e contas, planos de negócios, modelos financeiros, e fazemos a nossa DD. Um, e pronto, depois da nossa análise, é levado ao nosso board e o nosso board tem a decisão final de investir ou não investir, com base em vários critérios, nomeadamente o potencial de crescimento da empresa e os termos e condições que também nos são oferecidos e que nós também temos a capacidade de negociar alguns termos e condições. Em relação à última questão da fiscalidade, eu não sei se qual era um bocado a perspectiva, Eu já não lembro bem, mas na altura deixaste de dar uma resposta até longa. Eu agora não estou a lembrar bem. Mas mas então Sa- Sal, então diz isto. se puderes repetir a questão, eu depois, se calhar, consigo me lembrar. A forma como anotei foi: o tema da fiscalidade é relevante no venture capital. Como é que a fiscalidade influencia as decisões de investimento? Ok, Foi assim que eu anotei. ok. É assim, para o BPF não é um tema. Portanto, não sei se para outros VCs será um tema. Portanto, sinceramente, não tenho também,
não sou a pessoa mais credenciada para estar a responder a esta questão de fiscalidade. Nós normalmente investimos, ou não investimos só com VCs portugueses, também investimos com VCs internacionais, mas eu diria que pelo menos metade são portugueses. E muitos deles também investem cá em Portugal, portanto, também não sei se é um tema, não creio que seja um tema para eles. Sei sim que existem alguns incentivos e que existem os fundos CIFID, que, pronto, eu também não sou especialista no tema, mas sei que tem benefícios fiscais para, portanto, para sociedades gestoras e para os LPs das sociedades gestoras. Portanto, aí sim, existe um incentivo fiscal claro para investimentos em VC e em investigação e desenvolvimento. Portanto, depois não sei assim muito mais sobre isso. Depois já há questões de IRS, mas pronto, não tenho muita informação sobre o tema. Portanto, nós enquanto BPF não influencia minimamente a nossa decisão. Está ótimo, João. Obrigado. Então, para finalizar, vou fazer a pergunta do Jonas Mazianganha, que é CFA de Moçambique, nosso colega do comitê, que Uhum. pediu para clarificares a diferença entre LP e GP e também perguntou se os fundos têm sempre esta estrutura de GP e LP é a estrutura tradicional, mas se é possível haver outras estruturas ou se já viste alguma vez outras estruturas? Sim, é assim, os fundos. Portanto, os GP, General Partners, são as sociedades gestoras que gerem os fundos de investimento. Depois vão captar capital para esses fundos de investimento que é aportado pelos LPs, que são os investidores externos que confiam a essa sociedade gestora que gira esse capital e os investimentos que depois vai fazer nos projetos e nas startups. É assim, esta é a estrutura standard que existe para as sociedades gestoras mais profissionais e de maior dimensão. Eh, e depois também acontece, não raras vezes, em que a própria sociedade gestora também tem alguma participação nos próprios fundos. Normalmente, daquilo que eu tenho visto, nunca é muito, muito grande. Portanto, é sempre uma participação, algo residual, mas também pode acontecer. Portanto, mas o grosso do capital é aportado por terceiros, LPs, investidores que capitalizam estes fundos de investimento. Portanto, esta é a estrutura standard para os VCs mais profissionais. Depois já há VCs, como os Family Office, ou Associação de Business Angels, ou mesmo pessoas com grande património que, por via individual, investem também do seu, das suas poupanças e fazem alguns investimentos nesta área. Pronto, aí são estruturas que eu diria não tão profissionais, portanto, em que não é criado um fundo por si só, mas havendo um fundo VC, normalmente é gerido por uma sociedade gestora, que é o General Partner. Perfeito, João, muito obrigado. Uhum. Para quem nos Ok, assiste, ok. percebeu que nós que isto é uma segunda versão, é um take 2 como se diz nos Estados Unidos, nos termos de Hollywood. Basicamente, nós perdemos 3 quartos da gravação do João e o João teve a amabilidade de nos disponibilizar o seu tempo para fazer aqui um take 2 destes 75% da apresentação que faltava. Opa, obrigado, João, novamente. Boa. Tá, ok. Obrigado, Miguel. Tá, Até à obrigado a próxima, todos. João. Vá, Tá, adeus, abraço. tá, obrigado. Um abraço.